Em grego, necros significa cadáver. E filia significa amor, daí o termo necrofilia, que é definido como gratificação sexual por ter relações sexuais com os mortos. O comportamento é considerado entre os mais pervertidos de todos os desejos e é considerado um crime na maioria dos países. Aqui estão 10 casos chocantes de necrofilia. Com o cadáver de sua madrasta. Em fevereiro de 2008, um duplo assassinato horrível ocorreu em Louisville. Laura Hughes, de 39 anos, e sua filha, Tessa, de 12 anos, ambos foram encontrados sem vida em sua casa. Surpreendentemente, o suspeito era o meio-irmão de Tessa e enteado de Laura, Martin Hughes. A polícia alegou que Martin tinha admitido durante a sua investigação que ele tinha atirado na sua irmã e em sua madrasta. Ainda mais preocupante, após os assassinatos, Martin afirmou ter tido relações sexuais com o cadáver de Laura. Com cabeças decepadas. Edmund Kemper teve uma infância difícil que foi marcada pelo divórcio de seus pais. Uma mãe alcoólatra que muitas vezes humilhava e sendo transferido para viver com seus avós. Provavelmente como resultado destas circunstâncias, ele exibia comportamento psicopático e antissociais na sua juventude. Então, em 27 de agosto de 1964, quando Kemper tinha apenas 16 anos de idade, ele discutiu com sua avó, em seguida, atirou em sua cabeça. Mais tarde, quando o avô de Kemper chegou em casa, o rapaz também o matou. Depois de 5 anos, Kemper foi solto. No entanto, de 1972 a 1973, ele assassinou separadamente 6 estudantes e sua própria mãe. Pior, ele se envolveu em sexo com as cabeças decepadas das estudantes. Ele foi condenado por esses crimes em novembro de 1973. Com o cadáver de uma mulher de 92 anos. Em 2007, Anthony Merino, de 24 anos, foi contratado como técnico de laboratório em um hospital em Nova Jersey. Surpreendentemente, apenas em seu 14º dia no trabalho, os seguranças do hospital o pegaram fazendo sexo com o cadáver de uma mulher de 92 anos de idade. Com a carcaça de um cervo. Em 11 de outubro de 2006, Brian James, de 18 anos, estava andando de bicicleta, quando ele encontrou a carcaça de um cervo. Estranhamente, o adolescente levou a carcaça para a floresta e teve relações sexuais com ela. James afirmou que se sentia aborrecido consigo mesmo depois de fazer o que tinha feito, mas, aparentemente, ele já tinha exibido um desejo de necrofilia. Com até 100 cadáveres no necrotério. Em 1982, o vendedor David Stephen matou Karen Lange, e por causa do sêmen encontrado no corpo de Karen, ele foi acusado de estuprá-la. No entanto, David negou o estupro. Isso fez as autoridades investigarem o assunto. Surpreendentemente, o sêmen encontrado no cadáver combinava com o perfil de DNA de Douglas Kennett, o assistente do necrotério onde o corpo de Karen estava. Com evidências sólidas para prendê-lo como um necrófilo, Douglas declarou culpado de abusar sexualmente do cadáver. Além disso, em 2012, ele também se declarou culpado pelo mesmo crime contra outros cadáveres. Perturbadoramente, em uma audiência de deposição, Douglas admitiu que, em ocasiões separadas, teria tido relações sexuais com até 100 cadáveres antes de serem autopsiados. Com um cadáver desenterrado. Em 2006, os irmãos gêmeos Nicholas e Alex Grunk, juntamente com seu amigo Dustin Radke, planejaram desenterrar um cadáver e ter relações sexuais com ele. A vítima escolhida dos jovens era uma mulher de 20 anos que tinha morrido recentemente em um acidente de moto. Na noite, os 3 jovens levaram uma lona, fita adesiva e uma caixa de preservativos com eles. No entanto, após eles cavarem a sepultura da mulher, eles foram presos por policiais e, posteriormente, acusados. Cadáveres como colchão para sexo. Este caso não envolve sexo real com os mortos, mas ainda é classificado necrofilia. O incidente ocorreu em 10 de janeiro de 2013, após Alisa Massaro ter decidido realizar suas fantasias sexuais. Ela e o namorado mataram 2 amigos e usaram os cadáveres deles como colchão enquanto faziam sexo em cima deles. Com os cadáveres dos homens que tinha matado. Dennis Nielsen cometeu 12 assassinatos em Londres entre 1978 e 1983.
Nesse período, ele atraiu os homens para uma de suas casas, e em seguida estrangulava as vítimas, e em alguns casos, ele matava elas afogadas. Depois, ele limpava e vestia os cadáveres, após, se masturbava sobre eles, ou realizava sexo intercrural com mulheres que tinha matado. Antes de Jerry Brudos nascer, sua mãe queria ter uma menina. Desapontada por ter tido um filho homem, muitas vezes ela vestia Jerry com roupas de menina, e o tratava muito mal. Isto pareceu afetar Jerry. Mais tarde ele desenvolveu um estranho fetiche por sapatos femininos. Muitas vezes esse fetiche era satisfeito com o roubo dos mesmos. Então, a partir de 1968, começou uma onda de assassinatos. Ele se vestia de mulher e estrangulava suas vítimas, que eram do sexo feminino. Logo após os assassinatos, Jerry levava suas vítimas para a garagem de sua casa, e lá se masturbava sobre o corpo de suas vítimas. O mais estranho é que enquanto ele fazia isso, ele estava usando os saltos altos de sua vítima, com vários cadáveres que ele havia matado. Ted Bundy é um dos mais famosos serial killer de todos os tempos, e entre os seus numerosos crimes estava a necrofilia. Bundy admitiu ter feito mais de 100 vítimas. Ele também afirmou ter realizado atos sexuais com os cadáveres. Ele declarou que praticava os atos sexuais até os corpos se decomporem ou serem comidos por animais.